Apocalipse 2. Quero já começar com os irmãos. Eu estou aqui com várias traduções para a gente poder estudar, tá bom? Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1. Iniciando aí o nosso estudo aí das 7 igrejas da Apocalipse. Ontem eu trouxe Paz, irmã Lohane, Deus abençoe. Ontem a gente trouxe aí a introdução, né, irmão, sobre... Ontem de ontem a gente trouxe a introdução sobre as 7 igrejas. Falamos a respeito do Deus Todo-Poderoso, do Elohim, do Eu Sou. Falamos do processo do processo progressivo do Senhor, e que ele deixa de ser o Todo-Poderoso, né? Não que ele deixou de ser Todo-Poderoso, mas a ideia é que ele passou de Todo-Poderoso para o Emanuel, né? O Deus conosco. Ele evoluiu a proximidade. Na verdade, o Senhor deu liberdade para nós, para que hoje pudéssemos se aproximar dele. Então, de Emanuel, Deus conosco, ele passou a ser o Deus Espírito Santo, Deus dentro de nós, e agora ele nós somos a igreja é o Deus revelado. Então agora somos um com Deus. Nós somos uma mescla, né? Você precisa colocar de uma vez por todas na sua cabeça que você tem fragmentos de Deus em você, ok? Se você entender isso aí, irmãos, o diabo, ele não vai triunfar sobre você, bem? Vamos dar início aqui, pessoal. Então eu vou ler, tá bom? Capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Isso aqui é importante você notar, se a sua igreja tiver, se na sua Bíblia tiver, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, você pode riscar o D. De Éfeso você risca, o D você risca. Não é de Éfeso, é em Éfeso, ou da igreja que está em Éfeso. Por que, pastor? Que não pode ser a igreja de Éfeso, porque se for a igreja de Éfeso, dá o sentido de uma igreja estática, pertencente apenas a Éfeso, e a ideia é que a igreja não é uma igreja estática, tá? Então não é de Éfeso, é em Éfeso, ok? Isto diz aquele que tem na sua destra. Destra, eu já falei, fala de poder e autoridade, né? A gente atribui a mão direita do Senhor, porque a mão direita é a mão do poder, a mão da autoridade. Que tem as 7 estrelas. As 7 estrelas nós já falamos que é os 7 anjos, né? São os líderes, os mensageiros das 7 igrejas. Que anda no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais, nós já falamos, os 7 castiçais de ouro. Que é a igreja do Senhor, não são as 7 igrejas. Isso aqui é importante você saber, que para cada igreja na terra existe também um candeeiro correspondente no céu. Isso é importante. João só viu 7, mas a ideia é que para cada candeeiro no céu há uma igreja correspondente na terra e vice-versa. Versículo 2. Lembra ontem na última aula, que eu falei para os irmãos que as cartas às 7 igrejas, elas são subdivididas? Deixa eu tentar dividir para você ver aqui. Então, a carta, ela segue uma estrutura, que é: Jesus se apresenta, ele apresenta, depois ele elogia. Ele segue sempre uma estrutura de 3 ou 4 regras. Às vezes, quando não vem o elogio, vem sempre uma correção. Mas a ideia é, se for 1 ou 2 cartas que vem primeira correção, mas a ideia é que Jesus, ele se apresenta, ele elogia, ele corrige e ele faz a promessa do vencedor, tá? Promessa do vencedor, ok? Então aqui está para você ter uma ideia, ó. A ideia é que Jesus se apresenta, a ideia é que ele elogia, ele corrige e ele faz a promessa do vencedor, ok? Então, segue essa estrutura, segue sempre essa ordem, tá? Jesus se apresenta, ele elogia, ele exorta ou corrige e ele encerra com a promessa dos vencedores. Beleza até aqui? Vamos dar sequência ao texto. Versículo 2, né? Eu sei as tuas obras. Então, no versículo 1, ele se apresentou.
Ele se apresentou como aquele que tem as 7 estrelas na mão, na destra, né? Com poder e autoridade ele governa. Então ele se apresentou, versículo 2, eu sei as tuas obras, olha isso aqui, eu sei as tuas obras, eu sei a tua obra, eu sei a tua tribulação, eu conheço, ó, conheço as tuas obras, o teu trabalho. Esse aqui, teu trabalho, na verdade não é só trabalho, isso aqui vai além. Eu conheço o teu labor. Se você, na sua Bíblia, tiver trabalho, você pode riscar, tá? Risca e coloca labor, é laborar, né? Eu sei as tuas obras e o teu labor. Aqui nessa tradução que eu tô aqui, por exemplo, tá paciência, mas isso aqui não é paciência. Tá ruim também essa tradução. Tem tradução que não presta, né, irmão? E eu tô usando uma dela aqui, ó. Não é paciência, tá? É perseverança. Então, por que a ideia é? Nós temos o sentido da ideia de eu conheço as tuas obras, conheço o teu labor e conheço a tua perseverança. É simples, porque o que é eu conheço as tuas obras? É o Senhor dizendo assim, ó, a irmã na minha tá perseverança, tá correto, na sua tradução tá correto, é perseverança, tá na minha tá paciência, tá? Isso aqui não tá ruim, essa tradução minha aqui tá ruim, tá bom? Eu tenho mais traduções aqui, mas o correto é perseverança, tá? Destra, poder, autoridade. Aí o pastor Ricardo, isso aí, ó, destra é poder, autoridade, isso mesmo. 7 estrelas é igual aos 7 anjos. Exatamente ali, ó, o varão ali já desenhou no comentário, tá? Então essa é a ideia, ok? Então, eu conheço as tuas obras. Vou te dar um exemplo do eu conheço as tuas obras. Por exemplo, suponhamos que o teu pastor fala para você, eu quero que você vá lá e limpe a igreja. Aí você chegou para limpar a igreja. Você só limpou a igreja como o pastor pediu? É a obra, ok, o pastor vai ficar feliz. Mas o que é o labor? Quando ele fala, ó, eu conheço as tuas obras e o teu labor. A pessoa que labora, quando ela chegou e organizou e limpou a igreja, ela olhou e disse, puxa vida, esse bebedouro não tá bom aqui, essa lixeira não tá boa aqui, essa mesa não tá boa aqui. Ela não faz simplesmente o que o pastor pediu, ela faz o que o pastor pediu e ela faz um pouco mais ainda. Ela laborou, ok? Ela fez um pouco mais. Consegue entender? Ela se doou um pouco mais. E por fim, conheça a tua perseverança. A perseverança vai além. A perseverança é aquele dia que ainda que você diz, hoje eu não tô afim, hoje eu tô para baixo, mas mesmo assim você se esforça um pouco mais. É o exemplo do jogador de futebol. Não é eu que criei esse exemplo. Não é eu que criei esse exemplo. Outros mestres criaram esse exemplo, que copiou de outro também, que deu exemplo de outro e eu aprendi. O jogador de futebol tá o time de futebol e de repente o jogador tá jogando. Então o que é a obra? É aquele que tá ali, o que tá no contrato ele faz. Ele é a obra dele. Então ele foi lá e jogou o que foi pago para ele. Só que tem uns que laboram, que eles fazem um pouco mais. Tá na partida do futebol, quando vem dar... eu não sei, eu não entendo muito de futebol, mas a ideia é, quando vem ali aquela divisão ali que o cara tá com a bola, o outro vem, né, e bate, ele não tira o pé, ele fica com o pé ali, mas vai machucar o pé, mas não tem problema, eu vou ficar aqui, mas ninguém vai fazer gol contra o meu time. Então, isso é o labor, é laborar, ir um pouco além. E o perseverar é quando o camarada, às vezes, ele vai jogar, naquele dia, ele não tá bem para jogar, mas ele diz, eu não vou abrir mão do meu time. Então você, na obra de Deus, precisa ser assim, ó, não simplesmente tenho obra, mas eu vou me esforçar um pouco mais. Eu vou te dar aqui, nessas cartas, as visões da pessoa que é uma pessoa vencedora na presença do Senhor, que está apta para se apresentar diante do Senhor no tribunal, no último dia lá, ok? Aqui está o retrato, para a gente ter, tipo assim, o que eu tenho que fazer para me poder vencer. Aqui está
o segredo dos vencedores. Então você persevera um pouco mais, você luta um pouco mais, ok? Então a ideia é essa. Vamos continuar, que eu quero adiantar, tá? Que não pode suportar ou sofrer os dias maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são. Eu vou ler aqui, eu conheço... Deixa eu ver nessa tradução aqui como que tá. Se você puder me ajudar aí, eu vou ficar grato na sua tradução. Eu acho que na minha tá assim, nessa aqui tá, que não pode sofrer os maus. Que não pode sofrer os maus. Eu não sei como é que tá na sua, mas a outra tá a ideia de suportar. Tá? Uma tá sofrer, a outra tá suportar. Mas a ideia é suportar os maus, né? Aquele que não pode sofrer os maus ou suportar os maus. Olha isso aqui. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achastes mentirosos. Olha isso aqui, irmão. Ainda no versículo 2. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são. Por que que eles... Olha a igreja de Éfeso, olha o elogio que Cristo está fazendo. Ei, eu conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço a tua perseverança e que não pode suportar os maus. E que puseste à prova os tais que dizem ser apóstolo e não são, mas vós o achastes mentirosos. Olha que coisa tremenda. E por quê? Que a igreja de... Olha isso. A igreja de Éfeso, quando... Por que Deus, o Cristo está dizendo? Vocês colocou à prova os que dizem ser apóstolo. É porque muitos que andavam com Cristo... Quantos não andaram com Cristo, né? Eles se aproximavam e chegavam na igreja e já chegavam dizendo: ei, eu sou apóstolo. E por causa do cargo, por causa do título que ele chegava se apresentando, irmão, uma coisa, cá para nós, uma coisa é o pastor da igreja colocar à prova um irmão que está começando agora na fé, que quer começar a pregar. Não, vou te colocar à prova. Outra coisa é colocar à prova aquele que já chega dizendo: eu sou apóstolo. Só que a Bíblia está dizendo: vocês estão de parabéns, porque colocou à prova muitos que dizem ser apóstolos. Quem vinha de Jerusalém? Não, eu andei com Cristo, eu sou apóstolo de Cristo. Mas não são. Dizem ser e não são. E quando você colocou eles à prova, você achou eles mentirosos. Você sabe qual é o nosso problema? É que na igreja brasileira, no Brasil que nós moramos, homem de Deus é quem tem uma boa oratória. Só que olha o que a Bíblia está dizendo. Você colocou à prova aqueles que dizem ser e achou eles mentirosos. Agora no Brasil não, nas nossas igrejas, quem chega e tem uma boa oratória, que tem muito seguidor no Facebook, no Instagram, aí não, aí é homem de Deus. Consegue entender? Aí se você coloca à prova esses que dizem ser homem de Deus, você vai ver que na verdade são artistas de altar. Que não são homens de Deus nada. Que não são homens de Deus jossa nenhuma. Então nós como homens de Deus, como liderança, precisa colocar à prova, irmão, esse bando de gente que sai de altar em altar, acabando com os altares das igrejas. Arrebentando com o púlpito dos pastores. Que pagam um preço danado. Pagam um preço danado. Aí vem um bando de artista gospel. E sabe qual que é o problema? Que o povo gosta. O povo gosta. É incrível.
Sei que para alguns negócios vai ficar estreito, né? Vamos continuar. Porque o negócio é sério. Porque o negócio é sério. A gente tá na hora, irmão, da gente parar. As nossas igrejas têm que parar de ser igreja menina. Sabe? Não, camarada tem uma boa oratória. Não, camarada tem muito seguidor, é homem de Deus. Não funciona as coisas assim, não. Coloca a prova. Porque o Cristo está andando no meio dos sete castiçais e está dizendo: ei, eu estou olhando, eu estou observando. Eu vou continuar. Eu não vou conseguir ver o comentário de vocês que descarregou aqui o celular, descarregou. E naquele ali não está aparecendo, infelizmente. E aqui não carrega. Mas enfim. Quer um conselho? Quer um conselho? Eu vou te dar um conselho. Exclua das suas redes sociais esse bando de gente. Esse bando de artista que se dizem ser apóstolo e não são. São mentirosos. Olha o que o texto está dizendo. Vocês colocaram a prova e vocês os acharam mentirosos. Não, pastor, mas eu gosto desse povo. Não, pastor, mas eu gosto dessa gente. Se você gosta desse bando de gente aí que sai por aí falando um monte de asneira, é porque você ainda não entendeu o evangelho de Cristo. Cristo é o suficiente na igreja. Ele é o suficiente. Ok? Cristo é o suficiente. Vamos continuar. O problema, sabe qual que é o problema? Quando alguém chegar na sua igreja dizendo eu sou apóstolo, não simplesmente sou apóstolo, porque funciona assim. Quando vem alguém, eu queria ver aqui se teria como eu vi o comentário dos irmãos. Que eu queria que vocês comentassem aí. Agora apareceu. O problema, gente, é que nossos pastores pagam um preço danado. Quantas vezes você já fez cantina com a sua igreja? Quantas vezes você já saiu para evangelizar? Quantas vezes você já foi para monte para orar? Irmãos, eu falo com angústia no meu coração, com vontade de chorar. O preço que muitos pastores têm pagado, que os membros têm pagado, para vir um bando de... Ah, não, irmão. Eu não concordo com essas coisas, não. Não concordo. Não concordo mesmo. E Cristo está de olho. Cristo está de olho nessa gente. E Ele está dizendo, ó, coloca a prova. Chegou na igreja, coloca a prova. Ah, pastor, eu vim te ajudar aqui. Sou profeta, sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Coloca a prova. Coloca a prova, irmão. Fala para o seu pastor, falou, pastor, quando chegar algum irmão aqui de fora, principalmente os engravatados. Quando eu falo engravatado, eu estou falando para homem e para mulher, tá, pessoal? É a terminologia para vocês entenderem. Tipo assim, porque quando vem uma pessoa que, tipo, que, por exemplo, que não é nada na linguagem crente aqui, ficar para nós, porque funciona assim. Quem não é apóstolo, quem não tem cargo, a gente acha que não é nada. Isso é um problema. Aí o que acontece? A gente coloca no banquinho. Deixa lá. 60 dias, 90 dias, 1 ano, 2 anos. Ninguém lembra. Aí vem um camarada dizendo assim, sou pregador. Já preguei fora do Brasil, já preguei lá, já fiz lá, já fui lá, já viajei quantas vezes de avião, já fui para a Europa. E lá, quem é que quer saber que você viajou para a Europa, rapaz? Quem é que quer saber? Ninguém quer saber quantas viagens de avião você fez. A gente quer saber o quê? Lembra da aula que eu falei sobre o castiçal? Sobre o candelabro?
A Bíblia não fala o tamanho do candelabro, lembra disso? Fala o tamanho da tenda, o tamanho da arca, fala o tamanho do altar, fala tudo. Mas o tamanho do candelabro não fala. E por que não fala? Mas fala o peso. Mas fala o peso. Porque para Cristo mais importa o peso que o candelabro tem do que o tamanho dele. Então não importa se é grande ou se é pequeno. Se viajou muito ou se viajou pouco. Para Deus o que importa é o peso que tem, é a glória que tem. É a lâmpada do Espírito Santo sobre o candelabro. Para Deus o que importa é isso. Vamos dar continuidade aqui. Porque essa gente, quando vem para a igreja, vem atrás de três coisas. Eu vou falar. É um bando de gente que vem atrás de oportunidade, querendo fama. É isso mesmo, querendo fama. Quando não é fama, tá querendo dinheiro. Quando não tá querendo dinheiro, tá querendo glória e poder. Pronto, falei. Essa é privado mesmo, é só para crente que aguenta a Bíblia aqui. Os que bebem todinho nem estão aqui. Os que tomam Danone nem assistem essa aula. Isso aqui é para você que gosta da palavra e que sabe que o negócio é sério. Vamos continuar, pessoal. Vamos continuar. Essas coisas não dá, né? Vamos continuar. Então coloca a prova. Fala pro seu pastor, coloca a prova. Chegou na igreja, o preço que você já pagou com a sua liderança, não deixa isso se perder. Coloca a prova. Chegou agora? Tá. Como que eu vou colocar a prova, pastor? Manda evangelizar. Manda ir pregar no culto na casa, no lar. Manda ir pregar na célula. Consegue entender? Fala, antes de dar o altar, antes de dar o culto de domingo, antes de dar o microfone, manda ir pregar. Ó, tem um culto na casa da irmãzinha, lá na favelinha, vamos lá. Ah, mas vai ter oferta? Vamos ver. A gente colhe na hora lá. Tá? Aí passar pela prova e joga para um discipulado. Passa pelo discipulado. Passou pelo discipulado? Passou. Sei lá, manda para um encontro. Não, mas eu já sou 20 anos de crente. Aqui não, aqui você tem que passar, você tem que ser colocado à prova. Porque a gente não vai dar o nosso altar para qualquer um sair arrebentando ele não. Vamos continuar aqui. Versículo de número 3. E sofrestes, e tem esse paciência aqui é misericórdia, né, irmão? É perseverança, gente. E tens perseverança, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha que coisa importante. Às vezes a gente trabalha tanto, né? Trabalha tanto, e a gente fala, nossa, estou cansado. Mas olha o que está dizendo o texto. Ó, você trabalhou bastante, e você não se cansou. E porque você não se cansou, eu vou te aprovar. Olha isso aqui. Vamos continuar. Ó, versículo 4. Agora no versículo 4, agora que Cristo se apresentou no verso 1, agora que ele elogiou no verso 2 e 3, para que uma moto tão barulhenta assim, né, irmão? Eu vou fazer meu estudo e vai ficar bom para nós. No verso 2 e 3, então, ele elogia, e no verso 4, ele vem com a exortação, lembra? Ele vem com a correção. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Meu Deus, irmão, isso aqui é chocante. Isso é chocante. Que deixastes o primeiro amor. Quando o texto está dizendo que deixou o primeiro amor, é porque aqui está dizendo assim, ó, Cristo está andando no meio da igreja. Ele está andando no meio da igreja. Se ele está andando no meio, significa que ele é o centro. Ele é o centro. E se o povo deixou o primeiro amor, o que é deixar o primeiro amor? É aquele fervor do início, lembra? Você tinha tanta força de entrar na presença de Deus que você não tinha medo, não tinha tempo ruim. Agora não. Agora acabou. Aquela garra se foi. Sabe? Aquele fogo que queimava já não tem mais. O Senhor está dizendo, o que eu tenho contra você é que você perdeu o primeiro amor. Se Cristo é o centro, significa que a igreja perdeu o centro, que é Cristo. Eles deixaram de
Eles deixaram de ter Cristo no centro. Olha lá, o pastor colocou o primeiro amor, o melhor amor. Olha, irmão. Olha que tradução legal. O primeiro amor é o melhor. E hoje, o que a gente está fazendo? A gente não está dando mais o melhor amor para Deus. É que eu estou falando para vocês. A nossa visão mudou. E esse melhor amor, esse primeiro amor, tem sido deixado de lado. Mas o Senhor está dizendo, ei, eu tenho contra ti. Aí, ele vai vir, verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Na minha tradução está primeiras obras. Eu não sei como vai estar na sua. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei... Olha isso aqui, irmão. Irmão, por favor. Se atenta esse versículo 5. E tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Lembra-te, pois de onde você caiu. Ou seja, lembra quando foi que você deixou de praticar essas primeiras obras. Olha isso aqui, ó. Deixa eu só encontrar para você aqui. Ó. Não seremos, ó. O primeiro amor o primeiro amor, aquele amor, é o fervor de quando conhecemos ao Senhor, como o pastor colocou ali, é o melhor amor. Agora, observa o detalhe, irmão. A gente precisa lembrar quando é que eu deixei esse primeiro amor. Aí, se a gente lembrar de onde esse primeiro amor ficou, ele vai dizer, ó, tens, porém, isso que... Olha isso. Que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Olha isso aqui. Ó, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas. Mas a gente precisa entender uma coisa. Eu deixei passar despercebido no verso 4. Tenho, porém, contra ti. Então aqui tá, se você quer saber o que o Senhor tem contra nós, aqui ele já achou uma coisa. O que ele tem contra mim? Que deixamos o primeiro amor, ok? Então, ele vai dizer, ó, e vocês... Vamos ver, tens porém isso que não, ó, isso que aborrece as obras dos nicolaítas. Se você puder marcar isso aí, ó. O que são os nicolaítas, irmãos? Os nicolaítas, na verdade, na história da igreja não vai aparecer isso daqui. Os nicolaítas, ele não entra na história da igreja. Porém, a gente, sempre que você vê que apareceu algum texto na Bíblia que não tem na história da igreja, ou a Bíblia não fala sobre o assunto, você vai na tradução do texto. E nicolaítas é subdividido em duas palavras, nicos e laicos, que significa, nico significa dominador e laico um povo comum. Então, logo, a palavra nicolaíta significa dominador do povo, ou quem domina, ou quem coloca cabresto e guia. Isso aqui é importante. Olha aqui, ó. Tens, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, ou seja, que aborrece as obras daqueles que comanda, daqueles que manda. Eu não sei se você já parou para as quais eu também aborreço. Cristo também aborrece. Agora, deixa eu te falar, desde a igreja de Éfeso existe esse tipo de crente, esse tipo de pessoas. E como é que esse tipo de gente funciona? São pessoas, são liderança, são religiões que elas colocam o povo em um cabresto e diz assim, eu mando em você.
você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. Consegue entender? É um tipo de clericalismo. Então esse tipo de gente, esse tipo de religião, esse tipo de pessoas, são pessoas que dominam, são pessoas que não querem, são religiões, são lideranças que não querem que você tenha acesso às revelações da palavra. Por quê? Porque se você passar a conhecer a palavra na essência como ela é, você se torna liberto e livre da religião. E à medida que você se liberta da religião, esses dominadores perdem o controle. Então eles não querem perder o controle do povo. Entendeu? É aquele lance. Eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou mais próximo de Deus, é eu que mando, é eu quem faço, é eu quem governo, e você me obedece, acabou e ponto final. Então esse tipo de gente, esse tipo de liderança, esse tipo de religião, na verdade são nicolaítas ou nicolaítas, são dominadores do povo. Quando você perceber que um líder está tentando dominar sobre o povo, uma religião que ela coloca aqui, ó, um tapa-olho e no povo e diz, ó, você não pode olhar para lá nem para lá, você não pode visitar igreja tal, você não pode visitar igreja tal, você não pode conversar com o irmão da outra igreja, você não pode conversar com o irmão da outra igreja, você não pode conversar com fulano, você não pode ter amizade com Bertano. Quem não tem, quem não segue a nossa doutrina, a nossa linha doutrinária de uso e costume, quem não segue os nossos usos e costume, quem não segue, você não pode ter amizade com eles. Mulher que usa calça vai para o inferno. Homem que não usa gravata vai para o inferno. Então são pessoas dominadoras. O Senhor está dizendo, eu aborreço, eu não gosto desse tipo de gente. Amém? Ali, ó, subjugadores, autoritário que conduz de forma errada, conduz errado, manipuladores e só visam o interesse, não bem-estar espiritual. Ali está ali a tradução, é isso aí. Os nicolaítas são esse tipo de gente, e hoje ainda nós encontramos religiões, lideranças que são desse jeito, subjugadores do povo, autoritários sobre o povo. Consegue entender? E Deus está dizendo, eu odeio, eu aborreço esse tipo de gente. E o povo, a igreja de Éfeso também, consegue entender aqui, ó, tens porém isso, que aborrece as obras dos nicolaítas ou dos nicolaitas, as quais eu também aborreço. Consegue entender? Esse tipo de gente que domina, Deus não gosta, Deus detesta. Por quê, pastor? Porque quando eu e você, nós conhecemos Cristo, quando nós viemos para Cristo, quando nós nos aproximamos de Cristo, nós nos tornamos livres e deixamos de ser escravo. Eu não posso ser escravo de uma religião, eu não posso ser escravo de uma liderança, eu não posso ser escravo de um uso e costume, não. Nós estamos ligados na mesma fé, o nosso princípio é o mesmo. Alguém chegou a dizer assim, pastor, as igrejas estão muito divididas. Não, irmão, a igreja não está tão dividida quanto nós pensamos. Não, na verdade o que está dividido são ideias de usos e costumes. São uns que não querem abrir o coração para a liberdade, porque estar em Cristo é ser livre, não ser escravo. Porque se for para servir um Cristo, para viver debaixo de jugo, é melhor eu ficar no mundo lá fora. É melhor eu ficar no mundo lá fora. Porque quando eu encontro Cristo, eu me torno leve, eu me torno livre. Livre da religião. E só conhecendo Cristo, só tendo contato com Ele, só conhecendo Ele, eu vou me tornar uma pessoa livre. E os subjugadores, os dominadores, os autoritários, que não visam o bem-estar do povo, eles não vão, de forma nenhuma, querer que você aprenda a palavra de Deus como ela é. Ok? Então, o Senhor veio se apresentando, Ele veio elogiando, né? Vocês têm colocado à prova. Quem disse que apóstolos não são, achou eles mentirosos, né? Ele vem elogiando. Eu conheço as obras de vocês, eu conheço o labor, a perseverança. Aí depois ele vem, porém tenho contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor, vocês deixaram o melhor amor, vocês deixaram o próten, vocês deixaram aquele amor fervoroso, vocês deixaram ele. Aí ele encerra dizendo assim, verso 7. Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, em algumas traduções já está o que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Irmão, marca isso, ao que vencer. Ao que vencer. Ai, meu Deus, isso aqui é forte, irmão. Ao vencedor, ao que vencer. Irmão, eu quero fazer parte dessa turma de vencedores. Você quer? Você quer ou não quer fazer parte dessa turma dos vencedores? Deixa eu ver aqui. Ó, versículo 7. Essa promessa nos lembra o que ocorreu no Éden. Deus criou o homem e o colocou no paraíso. A árvore da vida foi colocada no jardim. Agora, presta atenção. Preste atenção. É importante a gente saber que para quem vencer, quem voltar ao primeiro amor, ele vai dar de comer da árvore que está no meio do paraíso. E por que ele vai dar de comer da árvore que está no meio do paraíso? É simples, a ideia é simples. O homem lá no Éden comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Então ele comeu da árvore da alma, que é das vontades. Mente, vontade e emoções são as três funções da alma. Então o homem, quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, ele comeu da árvore errada. Por quê? Porque era para o homem ter comido da árvore da vida, a árvore que está no meio do paraíso. Consegue entender? E o Senhor fez brotar da terra a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Obrigado, pastor. O Espírito Santo liberta e esclarece sem força no amor. Verdade, irmã Angélica, é isso aí. Aqui, ó. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Irmão, o Senhor, é Ele quem dá essa árvore para o homem, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Então, a árvore da vida que estava no meio do jardim foi para o homem comer, mas o homem não come. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Então, o homem caiu em pecado, porque ele fez a sua vontade, deixou de fazer a vontade de Deus. Aí entra o motivo de Deus ter mandado fechar o jardim e ter colocado... Agora, preste atenção. O Senhor colocou na entrada do jardim os querubins, lembra disso aí? E as espadas de fogo lá. A espada viva, né? Uma espada que anda, a espada flamejante de fogo, né? E os querubins que estão lá para guardar a entrada. Para quê? Para que o homem... Porque o próprio texto diz assim, ó, que o Senhor colocou para que o homem não coma e viva eternamente. Não, mas tá, se a ideia de Deus a priori era que o homem comesse da árvore da vida, que ele vivesse eternamente, por que agora Deus não quer que o homem coma? É simples, porque o homem está em estado pecaminoso, o homem está no estado de pecado. E se o homem come da árvore da vida no estado que ele está agora, o que acontece? Ele vai viver eternamente no pecado. Aí vai acontecer com o homem o mesmo que aconteceu com Satanás. O Satanás lá, o diabo lá, o Lúcifer, ele pecou, só que ele pecou no estado eterno, que ele pecou no espírito, correto? Então ele se tornou um pecador eterno. É por isso que Deus não perdoa o diabo, porque o diabo é espírito e ele pecou para a eternidade. Então agora, se o homem come da árvore, o homem terminou de pecar, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele vem e come da árvore da vida, ele seria um pecador eterno, então não teria como Deus nos perdoar. É por isso que Deus guarda a árvore da vida e diz, essa eu vou dar para quem vencer, para quem voltar ao primeiro amor. Consegue entender ou não? Então, essa árvore da vida, hoje nós comemos ela, degustamos ela em Cristo, correto? E para o vencedor, o Senhor vai dar a liberdade. Agora, deixa eu te falar uma coisa interessante para você entender. Essa espada que está guardando o caminho da entrada... Isso, exatamente, pastor. Enquanto estivermos nesse corpo, temos uma forma de... Exatamente. Exatamente. A forma que Deus tem de nos perdoar é usar esse corpo mortal e limitado. Agora entenda, essa espada que está guardando a entrada lá do jardim é a mesma espada que vai julgar
que vai julgar as obras dos ímpios, ok? E que espada é essa? É a espada que está dentro de Deus. Nós vamos passar por ela depois, nós falamos um pouquinho sobre a espada já, mas nós vamos passar por ela depois. E essa espada está onde? Essa espada está dentro de Deus. Essa espada que está dentro de Deus, ela chama-se lei. É a lei do Espírito. Então toda a lei está dentro de Deus. E a forma de Deus apontar o erro do homem depois para julgá-lo no julgamento do trono branco é exatamente apresentando essa espada. Porque quem tenta passar pelo caminho para acessar a árvore da vida morre. A espada mata. Então essa espada que vai matar os ímpios serão exatamente a espada da lei. Por quê? Por quê? Porque a lei mata. A lei mata. A graça traz vida, mas a lei mata. Então quem hoje vive na lei está só se preparando para a morte. Consegue entender? E essa será a espada. Agora preste atenção. Só voltando um pouquinho aqui atrás, eu vou... No versículo de número 5, ele diz assim, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente já te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, o Senhor está dizendo assim, ó. Se arrepende, porque senão eu vou tirar do meio de vocês o castiçal. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Na cidade de Éfeso, há mais de 1000 anos não tem igreja lá. Há mais de 1000 anos não tem igreja em Éfeso. Deus tirou o castiçal de lá, como está escrito. Então, em Éfeso, há mais de 1000 anos não tem igreja. Não tem igreja. Então, ele veio e tirou o castiçal. Por que não tem igreja lá? Porque Deus disse, volta ao primeiro amor, ou eu vou tirar o castiçal do meio de vós. E ele tirou, ok? Deixa eu ver as horas. Será que dá para estudar mais um pouquinho? Vamos estudar um pouquinho mais aí a igreja de Esmirna, gente? Dá para estudar um pouquinho a igreja de Esmirna? Vamos ver? Se você puder colar para mim aí, versículo 1. Vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então aqui você já percebe mais uma vez, ó, ele foi morto e reviveu. Aqui ele começa, lembra da estrutura? A estrutura é a mesma. Pastor, a igreja de Éfeso começou bem, mas estava decaindo. Exatamente, começou muito bem. Começou muito bem e decaiu. E o interessante, usando essa mesma palavra decair, a Bíblia diz que a gente tem que cuidar para não decair da graça. O problema é que muita gente está decaindo da graça. E se decair da graça, o Senhor vai tirar o castiçal. Né? Então, observa. A igreja começou bem, mas estava decaindo. A ideia é, não importa, ali ó, Eclesiastes 7:8, melhor é o final das coisas do que o começo, exatamente. Não importa como você começou. O importante é como você vai terminar. Né? O retrato de muitos, exatamente, irmã Angélica, exatamente. Aí ele vem com a promessa para o vencedor, ao que vencer. Então observa, ele se apresenta, ele elogia, ele exorta e faz a promessa. Então, para o vencedor da igreja de Éfeso, quem é que vai receber a recompensa? Ele está dizendo, para aquele que suportar a exortação, o que ele tem contra ti, se você suportar essa exortação, voltando à prática do primeiro amor, você faz parte da turma dos vencedores. Então, aqui está o primeiro passo. Tá? Qual é o primeiro passo? Aqui, a ideia sempre segue esse parâmetro. Suporta a exortação do texto. Suportou essa exortação, você está apto para entrar no time dos vencedores, ok? Então ele está dizendo, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então ele está vindo exortando. Aí vai dizer, mas se você vencer, se você der ouvido e vencer, automaticamente você vai fazer parte da turma dos vencedores. Então você tem que aguentar essa exortação, suporta essa exortação. Se você suportar essa exortação, você faz parte do time,
ok? Então a ideia é essa. Eu queria ver aqui no meu outro celular, mas ele não está carregando, irmão. Não está carregando. Infelizmente. Deixa eu ver aqui. Mas vamos dar sequência, pessoal. A segunda carta de Esmirna. Então aqui ele está dizendo, então lá ele se apresentou como aquele que tem as 7 estrelas na destra, mas aqui ele se apresenta aquele que diz o primeiro e o último. Agora deixa eu falar um negócio importante para você no que tange respeito ao primeiro e o último aqui. Nós já estudamos um pouco sobre isso, né? Sobre o primeiro e sobre o último. É importante você saber que o primeiro, igual por exemplo, lá no Gênesis, vai dizer no princípio criou Deus os céus e a terra. Na verdade é em princípio. E em princípio significa princípio, dentro da palavra princípio está a palavra princípio. Em princípio está a palavra princípio. Dentro da palavra princípio está o primeiro, ok? Então, ele está se apresentando para a segunda igreja como o primeiro e o último, como aquele que foi morto e reviveu. Nós já falamos sobre isso também, então eu vou adiantar para vocês. Aí ele vai vir agora, verso 9, ele vai vir com elogio. Eu sei as tuas obras, aflição, tribulação, pobreza, mas és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Irmão, se tem um lugar para Deus chamar de sinagoga de Satanás, é para um bando de gente aí que diz ser judeu e não é. Tem um bando de gente dizendo que é judeu e não é. Deus está dizendo, é sinagoga de Satanás. É sinagoga do diabo. Então tem um monte de gente aí querendo implantar ideias de judeu dentro da igreja. O Senhor está dizendo, vai virar a sinagoga de Satanás. Verso 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma aflição de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então observa, ele está dizendo, eis que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. O número 10, ele fala da completude. Está falando de uma provação completa. Então ele está dizendo assim, ó, a provação não significa que ela será de 10 dias, mas é uma provação completa. Quando, por exemplo, Abraão fala para Eliezer buscar uma esposa para Isaac, ele vai, mas ele vai fazer. Quando chega lá para buscar, o que acontece? Ele vai ter que ficar numa espera de 10 dias. E Daniel também, quando está com Ananias, Misael e Azarias, lá para comer do manjar, daí vai falar assim, eu preciso de um prazo de 10 dias. Então, se fala de uma provação completa. Então, está dizendo, você suporta essa provação completa, a provação dos 10 dias significa aprovação completa. Se você suporta ela, ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Então, observa que Deus está fazendo uma promessa. Olha o Cristo. Se for preciso morrer sendo fiel, morra, e eu vou te recompensar. Verso 11, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Marque isso aí, que isso aqui é importante. Não está dizendo que vai morrer de novo. Está dizendo que o dano será da segunda morte. Isso é que nós vamos aprender lá no Apocalipse, capítulo 20. Sobre o dano da segunda morte. Então, é o dano só, tá? Não é que vai morrer. De novo aqui. É só o dano. É só a consequência. É só a dor da segunda morte. Ok? Então ele está dizendo, ó, o que vencer, para o vencedor, ao que vencer, eu vou te poupar do dano, do sofrimento da segunda morte. Ok? Então aqui está o segundo retrato para aquele que vencer. Então, para você que for um vencedor, ele está dizendo, ó, muita gente vai sofrer o dano da segunda morte. Mas para você que for fiel, não vai ter esse sofrimento. Então, para os vencedores,
ele vai poupar do sofrimento, ok? Vamos partir aqui, verso 12, para a terceira carta. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Nós já falamos um pouco sobre a espada também, né? Que a espada aqui é o Espírito, é a palavra, é o que sai da boca dele. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha isso aqui, irmão. Você habita onde tem o trono do diabo, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Senhor está dizendo assim, a ideia é: eu sei que vocês estão congregando aonde o diabo está, aonde está o trono de Satanás, mas vocês ainda assim permanecem fiel. Olha que coisa tremenda. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Olha que detalhe interessante. Poucas coisas tenho, porém, contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Agora vai apertar. O qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. A doutrina de Balaão está falando da religião. E você sabe qual que é o problema? Que existe o espírito de Balaão e existe o espírito de Nimrod. São os dois espíritos que trabalham junto. O espírito de Nimrod é o espírito da política. E ele trabalha junto com o espírito de Balaão. E qual que é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que a política entra na religião e ela influencia. Por detrás de toda grande convenção, há uma manipulação política por trás. Então a igreja de Cristo, ela tem deixado de ser igreja e tem se tornado religião. E a religião tem sido manipulada e tem feito o povo tropeçar. Olha que coisa séria. Assim tens também que segue a doutrina dos nicolaítas. Olha aqui, ó. Você segue os manipuladores. O que eu aborreço. Ele aborrece esse tipo de gente. Dominadores do povo. Por quê? Porque a política manipula a religião e a religião domina sobre o povo. Isso é sério demais, não é, não, irmão? Seja sincero. Seja sincero. Esse negócio é sério ou não é? A política domina a religião e a religião domina o povo. A política manda na religião e a religião manda no povo. Coloca cabresto. Verso 16, arrepende-te, pois, quando não, em breve verei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, fica tranquilo, porque o próprio Senhor vai vir e vai batalhar. E ele vai tirar esse tipo de gente. Políticos malditos, que usam a fé do povo. A religião tem um problema. Irmãos, essa semana tinha uns irmãos aqui na minha casa. E daí o que aconteceu? Eu fui mostrar para eles, há um tempo atrás, preste atenção, eu estava pastoreando e eu entrei em contato com alguns artistas gospel, né? Por se dizer assim. Falei, eu vou trazer aqui na minha igreja. Aí eu mandei um e-mail. Vamos ver quanto que ele cobra para vir aqui. Aí eu mandei para um monte, para uma turma. Aí eu estava mostrando para uns irmãos aqui. Abri meu e-mail e estava mostrando para eles. Aí um dos cantores gospel, eu não vou citar o nome, mandou para mim lá, para cantar no playback é 6.000. Mais passagem aérea, mais hotel, mais translado para 4 pessoas. Para cantar voz e violão, 8.000, mais translado para 4 pessoas, mais hotel, mais passagem. Para evento fora da igreja, 16.000, com a banda e banda reduzida, 13.000. Beleza, até aí beleza. O que me chocou foi a proposta de baixo.
que dizia assim: se o evento for pela prefeitura, é 40 mil. 40 mil? Se for cantar pela prefeitura? Entendi. Por que para fazer a mesma coisa na igreja é um valor, e quando vai cantar pela prefeitura é 40 mil? É simples. É porque na política há uma facilidade para superfaturar. Então, como a política ela domina a religião, ficou fácil de superfaturar o dinheiro público. Então, assim, até os artistas gospels, sei lá como é que fala, aprenderam a superfaturar pela prefeitura, pela política. Então, se for para cantar na igreja, eu cobro 6 mil. Fora da igreja, 16. Mas se eu for pela prefeitura, 40 mil. Então, você observa que o espírito de Nimrod trabalha junto com o de Balaão. É a religião e política junto. Então, a política ela manipula. Ó, eu faço você ganhar e eu ganho também. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. A Lava Jato caiu, né? Você sabe que muita gente caiu, muitos políticos caíram. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não foram só os políticos que lavaram dinheiro. Milhares de igrejas lavaram dinheiro. Milhares de igrejas corromperam contratos. Milhares de igrejas alteraram o contrato. Consegue entender? Então, o problema é esse espírito de Balaão, que pensa mais no poder e faz o povo tropeçar. Pensa mais no dinheiro. Porque Balaque ofereceu dinheiro para Balaão. Independente se o povo ia tropeçar ou não, o que estava em jogo era o dinheiro que Balaque pagaria para Balaão. Então, para a religião não importa quanto o povo vai perecer ou sofrer. O que importa é a grana que vai rolar. Entende ou não? Então, nós estamos enfrentando um problema sério. Agora entenda, nós vamos passar por esse texto mais para frente, do que eu vou te citar agora, a respeito dos 7 chifres, que são os 7 espíritos. Eles trabalham junto. O espírito de Nimrod trabalha com Balaão, o Jezabel trabalha junto com o espírito de Diana. Jezabel é sabe qual é o espírito de Jezabel? É o espírito manipulador. O espírito de Jezabel é ele quem controla as redes sociais. Só para você ficar esperto, é ele quem domina as redes sociais. O espírito de Jezabel te manipula, faz você passar muito tempo ali até arrumar uma brecha. Quando ele arruma uma brecha para a pessoa, o que ele faz? Ele pega essa pessoa e lança ela para o espírito da perversidade, que é o espírito de Diana. Entende? Da deusa Diana, a deusa da promiscuidade, da sensualidade. Entende ou não? Então Jezabel, ele pega, ele manipula, faz a pessoa ficar muito tempo ali e ele joga para lá. Entende? Então funciona assim. O espírito de Nimrod trabalha com o espírito de Balaão. O de Jezabel, nós vamos passar por Jezabel aqui também. O espírito de Jezabel trabalha com Diana. Aí vem o quinto. O quinto, ele não trabalha com ninguém, ele trabalha sozinho. É o espírito de Mamon. O que é Mamon? Mamon é o dinheiro. O dinheiro, ele é tão promíscuo, ele é tão mesquinho. Tem outro nome que se dá, que eu não estou conseguindo lembrar. Que ele não gosta de dividir, né? É um espírito que não gosta de dividir. Então ele não trabalha junto com outro espírito, ele trabalha sozinho. É o espírito de Mamon, o espírito do dinheiro. Ele não divide. Então, nem trabalha junto com outro, porque para ele é ganância, ele é ganancioso. Então ele tem que trabalhar sozinho. Aí vem o 6º e o 7º espírito. O 6º espírito é o espírito de Beelzebu.
E o espírito de Beelzebul, ele trabalha junto com o espírito de Farmes. Farmes, ela vem da palavra, ela vem da conotação da palavra farmácia, manipulação. Então, o espírito de Beelzebul, Beelzebul é o espírito da sujeira, é o demônio da sujeira. É o mesmo demônio que causa enfermidade. Então, o Beelzebul, ele é responsável por criar doenças. Então, Beelzebul cria doença e o que ele faz? Depois que ele criou a doença, ele pega a pessoa enferma e ele joga ela para as mãos de Farmes. Quem é o Farmes? Farmes é a suposta cura, entendeu? Então Beelzebul cria a enfermidade e ele joga para outro espírito, Farmes, que é da farmácia, manipulação. Que na Bíblia você vai encontrar esse espírito chamado de feitiçaria. Na Bíblia você vai encontrar ele como feitiçaria, espírito de feitiçaria. É o mesmo de Farmes, ok? É o espírito da suposta cura. Então, assim, por exemplo, quando você vê uma pessoa que ela toma remédio, ela era boa, aí do nada ela ficou dependente de remédio. Fique esperto, porque às vezes ela não está precisando de remédio, ela está precisando de oração, de libertação. Porque o espírito de Beelzebul, o criador de doenças, trabalha atrelado com o espírito de Farmes, ou seja, eu crio a doença e você dá a suposta cura. Entende ou não? Aí você entende por que o mundo está um caos? Um espírito cria a doença e o outro, suposta cura. Seja sincero. Alguém já chegou a falar qual é a cura correta para a Covid-19? 100% de certeza? Não. Mas tem suposta cura. A cloroquina, não sei mais do que lá, um monte de coisa. Mas tem 100% de certeza? Dá certeza? Ah, mas cura. Mas fica nessa. É um jogo entre espíritos. Eu crio a enfermidade, a doença e jogo para você manipular a cura. Sendo que, na verdade, está tudo entre espíritos malignos trabalhando. E deixa eu falar algo para você. A tendência das coisas não é melhorar, é ficar mais séria. Para a igreja, eu digo, tá, pessoal? A igreja, a tendência é que a igreja seja mais apertada, para que ela se aproxime mais do Senhor, para que ela se aproxime mais de Deus, ok? Então, por causa da hora, nós vamos encerrar. Mas para você entender, aqui está o Balaão, é o espírito da religião. Ele trabalha junto com o Nimrod, o espírito da política. Tá? Então, vamos continuar aqui, para a gente encerrar. Verso 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei de comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Então aqui está mais uma promessa para o vencedor. Vai comer do maná escondido, uma pedra branca, que a gente não sabe qual é. Uma triste realidade mesmo, irmã Angélica. E na nossa próxima temporada, a gente volta para poder concluir, ok? Nós vamos então parar aqui na igreja de Tiatira, tá? A gente para na igreja de Tiatira, vai ficar faltando Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vai faltar 4 igrejas para a gente comentar sobre, ok? Mas foi muito bom ter você comigo aqui durante essa semana, para a gente trocar essa ideia, esclarecer muitas coisas da Bíblia. O Apocalipse está aí para trazer para nós a realidade e as revelações das coisas que estão acontecendo. Eu vou marcar a data da segunda temporada, possivelmente. Deixa eu ver aqui se eu já consigo passar uma data para você, se o celular ligar. E aí nós vamos dar continuidade na nossa aula
enquanto isso, eu vou elaborar o restante das tarefas, vou mandar para você do que a gente estudou até agora, tá bom? Qualquer dúvida você me pergunta. Hoje é dia 20. A gente pode começar o nosso próximo desafio, irmãos. Aqui, ó. Eu tô lá, aqui eu não tô. Eu tô aqui, eu não tô. Então, descarregou aqui, irmãos. Descarregou o celular. Eu não consegui ver o calendário, ok? Mas no começo de julho, tá? Fica ligado comigo nas minhas redes sociais, lá no meu Facebook, Maxwell Fernandes. Curta a página Escola O Reino da Graça. E também o meu Instagram, Maxwell Fernandes 1. E lá no grupo do Telegram você não pode deixar de participar, porque é lá que eu vou interagir com vocês durante esses dias, tá bom? Pessoal, que o Espírito Santo te abençoe. Que o Espírito Santo venha trazer clareza cada dia mais para a sua mente e que possamos entender. As coisas tendem a ficar mais sérias. Nós vamos passar por esse assunto. Eu vou explicar mais para você sobre os espíritos que atuam junto quando a gente chegar lá nos 7 chifres, ok? Vamos falar muito sobre isso aí, sobre Nimrod, sobre Balaão, sobre Jezabel, sobre Diana, sobre Mamon, sobre Beelzebul e sobre Farnes, tá bom? Os espíritos que trabalham e atuam juntos, tá bom? O Apocalipse ele traz revelações proféticas e profundas a respeito desses assuntos e é necessário a gente estudar. Irmão, eu tô olhando aqui na tela assim, ó, mas a câmera tá aqui embaixo, ó, e fica estranho, parece que nem tô olhando para a câmera. Mas enfim. Gente, Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Deixa eu liberar uma oração sobre você. Papai querido, nesse momento eu quero abençoar mais uma vez a vida do teu povo. Quero te pedir proteção nesse tempo de pandemia. Guarde cada um que está aqui nesta aula, cada um que está nos ouvindo. Guarde o lar, a casa, a família, a parentela. Senhor, venha trazer clareza na nossa mente cada dia mais. E nos prepare, porque nós queremos fazer parte do grupo dos vencedores. Eu sei que o Senhor tem um galardão reservado para cada um de nós. E nós vamos conquistá-lo. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, na certeza da tua proteção e do teu milagre. Amém. Gente, fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. E até a nossa próxima aula. Fique atento, tá? Eu disponibilizei um link lá para vocês, onde está todas as aulas. Né? Por aquele link você vai acessar todas as aulas, tá bom? E a partir de segunda-feira, as aulas não vão ficar salvas para todo mundo. Possivelmente. Ela vai ficar salva só para você que tem o link, só para você que participou comigo, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.